Faz 10 anos que a Declaração das Nações Unidas sobre o Direito dos Povos Indígenas foi adotada pela Assembleia Geral da ONU como o mais abrangente instrumento internacional de direitos humanos para os povos indígenas. Após uma década, é necessário reconhecer os vastos desafios que permanecem. Em muitos casos, os povos indígenas estão enfrentando agora até maiores dificuldades e violações de direito do que enfrentaram 10 anos atrás, destacam especialistas da ONU. E, nesse sentido, queria lembrar que amanhã o Supremo Tribunal Federal julga 3 ações civis originárias e uma ação direta de inconstitucionalidade que podem resultar na adoção ou não do famigerado marco temporal, uma invenção absurda criada por um gênio da lâmpada possível para tirar direitos dos povos indígenas e quilombolas. A ação civil originária 362 trata do Parque Indígena do Xingu. A primeira. A segunda ação de civil originária, a 366, questiona terras dos povos Nambiquara, Enauenê e Parici. A terceira ação, a 469, pede a revogação dos títulos dos agricultores sobre a terra indígena Ventarra do povo Caingangue. Também será julgada a ação direta de inconstitucionalidade impetrada pelo DEM, impetrada pelos democratas, para derrubar o Decreto 4.887 de 2003, que regula a titulação dos quilombolas, das terras quilombolas. O marco temporal, veja só, eu peço a atenção de todos, porque o marco quilombola, o marco temporal estabelece que só terão direito à demarcação os povos indígenas que estivessem nas terras até 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição. Vejam só aqueles que estivessem lá, ocupando as suas terras, é que teriam direito à identificação, demarcação e homologação. Eu pergunto, antes da chegada dos portugueses do Brasil, da invasão desse pedaço que hoje é o Brasil, nós tínhamos aqui entre 7 e 8 milhões de indígenas. Nós temos hoje apenas 1 milhão, quase 1 milhão. Isso lá no século XVI. Então, desapareceram 7 milhões assassinados, massacrados. Então, esses não poderiam jamais estar na terra no dia 5 de outubro de 1988. Também será a tese defendida pela bancada ruralista, que é uma coisa impressionante, essa sede por terra, e pelo governo Temer, já faz parte da PEC 215, a PEC 215 rejeitada amplamente por todas as lideranças indígenas, inclusive por esse Senado. 51 senadores assinaram aqui uma moção contra a PEC 215, Vossa Excelência assinou, e 51 senadores rejeitam essa PEC. E o governo coloca as propostas da PEC dentro da sua política de governo. Essa tese também faz parte do texto do relatório da CPI e da FUNAI. O relatório recomenda, na CPI da FUNAI e do INCRA, essa portaria publicada pelo governo Temer nesse momento. Assim ignoram a história de remoções forçadas, e a gente conhece o caso do Mato Grosso, e de todo tipo de violência sofrida ao longo do século pelos indígenas e negros. É como se não tivesse havido escravidão no Brasil, é como se não tivesse havido genocídio no Brasil. Se ignora tudo isso, o próprio Rui Barbosa, que está ali velando por esse plenário, ele mandou queimar os arquivos da escravidão no Brasil.
Então, é para ignorar que houve escravidão e que houve caça aos indígenas. Os bandeirantes, senhor presidente, escravizaram mais de 400 mil índios. Eles atacaram as missões e escravizavam os índios para trabalhar no cultivo de café e de cana-de-açúcar. A história dos povos indígenas não começa, evidentemente, como eu acabo de falar, em 1988, nem em 1500. Começou muito antes da invasão desse território por europeus. O que se seguiu depois disso foram massacres históricos dos indígenas, depois dos negros, nos quilombos. O marco temporal ignora a resistência desses povos, inclusive com sua fuga, para que não fossem dizimados e para que, hoje, de volta às terras banhadas com sangue de seus parentes, possam reivindicá-las. Eu tenho plena confiança no Supremo Tribunal Federal. Faço um apelo aos ministros. Não nos neguem o direito à existência dos povos indígenas e dos negros em nosso país. Não ao marco temporal. Esse é o meu pedido ao STF, ao Supremo Tribunal Federal do meu país.